Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 4. Antes da nossa campanha de oração, eu estive pregando aqui pela manhã, falando sobre esse texto, o qual o tema dessa palavra é a fé que justifica a lei. Não terminei pela manhã, me foi dada a oportunidade para falar à noite de novo, e também não terminei de falar tudo que eu tinha para falar à noite. Veio a campanha, passou a campanha, e hoje é a oportunidade, a próxima que eu tenho de estar aqui de novo. E por isso eu vou concluir aquilo que Deus colocou no meu coração. Amém? Porque Ele colocou no meu coração e eu quero completar aquilo que Ele começou na minha vida e na sua vida. Então, como é de praxe, a gente sempre lembrar alguma coisa. E hoje eu pretendo terminar, e se não terminar, não terminou, termina outro dia. Amém, queridos? Mas vamos lá. Capítulo 4 de Romanos. Lembrando, a fé que justifica a lei. A fé em Cristo. Amém? É o que nós cremos. Diz assim o texto. Eu vou ler, eu vou deixar minha Bíblia aberta aqui, mas eu vou ler aqui porque eu quero só falar novamente aqui o texto com você até o ponto que eu parei da última vez. Diz assim, verso 1. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Esse texto aí que está, entre aspas, na sua Bíblia, está em Gênesis capítulo, esse verso, capítulo 15, verso 6. Verso 4. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Verso 6. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus credita justiça, independente de obras. Aí o verso 7 e o verso 8 é exatamente o que Davi falou no Salmo 32, verso 1 e 2. Diz assim: como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas. Amém, igreja? Glória a Deus por isso. Cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Então, até aqui, eu falei do verso, do primeiro ponto, e eu vou ler para você tudo que eu escrevi aqui. Abraão não pode se vangloriar de suas obras, pois Deus o estabeleceu pela fé e não pela lei. Ok? Se você for acompanhando a história, foi exatamente o que aconteceu. Abraão, quando ele estava ali vivendo o tempo que ele viveu, ele descobriu que não era pelas obras, mas sim pela fé. Eu e você vivemos pela fé. E eu acredito muito que quem vive pela fé faz mais obras do que quem vive pelas obras. Quando a fé lhe foi creditada como justiça, ele passou a ver a promessa. Aleluia. Muitas vezes a obra não vai fazer você enxergar a promessa, mas a fé faz você enxergar a promessa. Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam. Não enxergamos a promessa porque não vivemos por fé ou pela fé. Eu e você precisamos ser desafiados diariamente. Viver pela fé. Diariamente viver pela fé. Diariamente viver pela fé. A palavra de Deus constrói em nós a fé. É a palavra de Deus. Quando eu me alimento dela, eu começo a construir uma vida de fé. O ponto 2, a partir do verso 9, Deus estabelece o rito da circuncisão como selo da justiça divina. Verso 9. Destina-se essa felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Já dissemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Sobre quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Assim, ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé. Sabemos que a circuncisão foi um ato, foi um momento importantíssimo na história, que Deus firmou a aliança com Abraão. Mas antes disso, lhe foi creditado pela fé
a justiça do Senhor na vida de Abraão. Não foi a circuncisão, não foi aquela marca, mas foi a marca que está no seu coração. Foi assim que aconteceu com Abraão. Assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. Verso 12. E é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Aqui no capítulo 17, o verso 11 de Gênesis, capítulo 17, verso 11 de Gênesis, Deus ali estabelece o rito da circuncisão como selo da justiça divina na vida de Abraão. Então ali ele descobre que ele, mesmo sendo circuncidado, marcado para ter uma aliança com Deus, que faria dele uma geração, né, que alcançou a mim e a você, Deus estava mostrando para ele que não era aquela marca, mas sim a marca que estava no seu coração. O que é externo para nós é muito mais fácil de ver, mas o que transforma a sua vida é o que está de dentro para fora, é o que muda você de dentro para fora. Então é pela fé, não é pela marca, não é pela marca externa, não é pelo que você é fora, não é pelas obras, mas é pelo que passa no teu coração. E aí Deus continua aqui falando, né? Quando Deus estabelece Abraão como pai da fé, ele está trazendo uma referência humana da parte dele a ser seguida. Abraão era uma referência de um homem da fé, sim ou não? A Bíblia diz que ele foi o pai da fé, então nós não podemos ignorar isso. Mas ele estava apontando a vida dele, a história dele, tudo o que ele fez para aquele que nos justificou, que morreu por mim e por você, e que de fato estabeleceu a fé nos nossos corações, que veio além de uma marca no corpo. Ele morreu por mim e por você, que foi Jesus Cristo. A circuncisão marca o exterior, a justiça pela fé em Cristo marca o interior. Isso tudo eu já falei aqui quando eu preguei dessas duas vezes. Quem muda a sua história é Cristo e não o homem. Posso ouvir um amém? Então a gente precisa entender, e Paulo estava falando isso para aquela igreja e dizendo para aquela igreja: olha, o que vai mudar a sua vida não é a lei, mas é a marca de Cristo no seu coração. E eu preciso entender isso, porque muitas vezes hoje, ontem, amanhã, eu corro o risco de ter vivido, ou estar vivendo, ou querer viver pela razão e não pela fé. Então eu preciso estar muito atento, porque eu não vivo debaixo da lei, eu vivo debaixo da graça. E a graça aponta para algo sobrenatural, a lei aponta para algo natural. Então estava sendo desconstruído isso do coração daquela igreja que Paulo estava pregando para ela, a igreja de Roma, como está hoje para nós. Ainda hoje, quando ouvimos mais uma vez sobre essa história, a gente precisa olhar para o nosso coração e perguntar: eu vivo pelo que eu vejo ou eu vivo pela fé? Eu vivo pela minha razão, pela minha humanidade, ou eu vivo pela fé? Quem muda a sua história é Cristo, não o homem. Já li isso aqui. Agora, Romanos capítulo 4, a partir do verso 13. Não é a lei, e sim a fé. Verso 13. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil. Fale comigo: a promessa é inútil quando ela é baseada na lei, mas quando ela é baseada na fé, não. É exatamente o que o texto está dizendo para nós. Verso 15: porque a lei produz a ira, e onde não há lei, não há o quê? Transgressão. Isso quer dizer que a lei não livra o homem do pecado, ela aponta o pecado. Preste atenção nisso. A lei não livra o homem do pecado, ela aponta o pecado. Por isso se traz ira ao coração do homem, porque o homem quer continuar pecando. Eu e você, muitas vezes, tomamos gosto pelo pecado, queremos continuar na prática do pecado, queremos não abrir mão das coisas velhas, que ainda angustia a gente, que ainda bloqueia a nossa vida, que ainda nos trava, que ainda nos impede de ver definitivamente a glória de Deus.
Então é exatamente o que o texto está dizendo aqui, olha. Porque a lei produz a ira. Por que ela produz a ira? Por que a lei iria produzir a ira? Porque ela aponta o pecado. Ela não tira o pecado, mas ela mostra o pecado. E eu preciso enxergar o pecado e dizer, não quero mais. Mas por que traz a ira no meu coração? Porque às vezes eu quero continuar na prática. Eu quero continuar vendo aquilo, aquela coisa boa, aquela coisa que me dá prazer, que me traz alegria. Uma alegria passageira, um prazer que destrói a gente de dentro para fora. Então, se ficamos presos ao pecado, ficamos longe de desfrutar da promessa. Essa aqui eu quero que você repita comigo. Se ficamos presos ao pecado, ficamos longe de desfrutar da promessa. Agora aqui, a partir do verso 16, é onde eu não tinha falado nada ainda. Então eu vou falar a partir daqui. Verso 16. Preste atenção. Como começa esse verso aqui? Ele diz assim: portanto, a promessa vem pela fé. E hoje, apesar de eu estar dando continuidade a essa mensagem, eu quero fazer um destaque aqui a mais. Além do contexto de que nós vivemos pela fé e não pela lei, mas eu quero chamar a sua atenção que quando Abraão entendeu que ele não vivia pela lei, por aquela marca, mas ele vivia pela fé, o que aconteceu com Abraão? Gênesis capítulo 15. Ele saiu daquele lugar onde ele não conseguia enxergar a promessa. Ele olhou para aquilo que Deus mostrou para ele, e ele conseguiu enxergar a promessa. Mas agora ele não enxergava mais pelo que ele via, mas pelo que ele cria. Por isso lhe foi acreditado justiça pela fé. Por isso ele se tornou o pai da fé. Eu quero chamar a sua atenção, porque muitas vezes somos roubados da promessa porque nós não conseguimos crer. Porque nós somos roubados a partir da nossa razão, daquilo que nós vivemos, daquilo que nós fazemos, do nosso dia a dia, literalmente dos detalhes da nossa vida. Então o texto aqui ele começa dizendo assim: portanto, a promessa ela vem pela fé e não pela lei. Então Paulo está deixando claro aqui para aquela igreja: a promessa vem pela fé. Mas pastor, eu já sei disso, eu também sabia, mas eu quero todo dia lembrar disso. Eu quero todo dia lembrar que não é pela minha razão, não é pela minha obra, não é pela minha força, mas é pelo aquilo que eu creio. É por aquilo que eu ainda não consigo enxergar, é que eu tomo posse da promessa. Quando você não consegue enxergar pela fé, sabe o que acontece comigo e com você? Nós ficamos angustiados, nós ficamos oprimidos, ficamos tristes, ficamos vazios, porque não conseguimos enxergar. Nós queremos, mas não temos. Quando você vive pela fé, você não quer, você simplesmente tem, porque você crê. Você não fica na ansiedade, você não fica no desespero, você não fica na angústia, porque você crê. Vem um alívio sobre você. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? É muito mais do que olhar para as coisas que já são fato, que já são razão. Quando eu olho pela fé, quando eu descubro essa vida pela fé, eu vou viver exatamente como aquele que não consegue tocar, não consegue ver, mas consegue acreditar e consegue continuar caminhando e vai caminhando até conquistar aquilo que Deus prometeu. Porque o que eu preciso entender, eu e você, é que nós estamos caminhando para uma promessa. Amém? Nós estamos caminhando para uma promessa. Pare e pense nisso. Tudo que você faz na sua vida, tudo que você realiza no seu dia a dia, tudo que você constrói no seu trabalho, na sua família, na igreja, em tudo que nós fazemos, nós precisamos parar e pensar: o que eu estou fazendo? Qual é o propósito? O propósito é que eu estou em busca de uma promessa, e a promessa que nós mais queremos é herdar os céus do Senhor. É a promessa da salvação, que é para mim e para você, que entregamos a nossa vida a Jesus Cristo e reconhecemos que Ele é Senhor e Salvador da nossa vida. Amém? O texto continua dizendo: portanto a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça
e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão. Olha só, mas apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé. Vou repetir aqui, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Esse registro está em Gênesis capítulo 16, verso 4. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos. Eu vou repetir, porque isso aqui é poderoso demais. Olha o que Paulo fala. Ele diz assim, como está escrito. Ele lembra lá de Gênesis para aquela igreja. Eu o constituí pai de muitas nações. Ele está falando para um povo que acreditava muito em Abraão. E ele estava querendo desconstruir o que era pautado na lei, para que as pessoas pudessem entender que agora é pela fé e pela graça em Jesus Cristo. E ele diz, ele, Abraão, é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos, e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Não tem que ser pela fé? Como que eu vou viver? Como que eu não vou viver pela fé? E querer a experiência de chamar à existência coisas que não existem, como se existisse. Era isso que Paulo estava tentando promover na mente e no coração daquela igreja. E é isso que eu e você precisamos entender todos os dias. Nós precisamos ter autoridade para chamar à existência aquilo que não existe, e não ficar angustiado, e não ficar lamentando e chorando, porque o Deus que nós servimos é o Deus que dá vida aos mortos. É o Deus que dá vida aos mortos. E assim foi feito com Cristo. Deus, o nosso Pai, entregou o seu Filho para morrer por mim e por você, para nos salvar, não foi isso? Jesus era filho. Jesus veio como filho de Deus, trazendo o que sobre nós? Trazendo a sua vida, morrendo por nós, para nos justificar pela fé. Por aquilo que nós não entendíamos, nós entendíamos daquilo que nós vimos. Eles entendiam daquilo que viam. Não tem como você querer julgar aquele que vive pela fé com aquele que vive pela razão. São coisas completamente diferentes. Completamente diferentes, não dá. Não tem como a gente apontar para alguém que não vive pela fé e dizer, olha, ele não consegue ver. Não tem como. Agora, eu e você, que estamos debaixo da graça de Cristo, nós precisamos acreditar que o nosso Deus é aquele que chama a existência coisas que não existem, como se existissem. O que você está querendo que exista na sua vida? Chama a existência, porque não existe ainda. Chame a existência. Qualquer coisa que esteja no seu coração, que você queira chamar a existência, o nosso Deus, que é o Deus que dá vida aos mortos, que deu vida a Cristo quando Ele morreu naquela cruz, Ele ressuscitou ao terceiro dia. E por Ele ter ressuscitado, nós temos vida. E essa vida é pela fé, não pelo que nós vemos. Eu creio que a promessa que está em João capítulo 14, o qual Cristo foi para o Pai, e está preparando um lugar para mim e para você, eu creio que ela se cumprirá. Amém? Ela se cumprirá, porque Ele é o Deus que dá vida aos mortos. Ele é o Deus que chama a existência as coisas que não existem, como existissem. Tem eu não me lembro se é o que hoje, né, até faleceu, David Yong um livro dele, eu não me lembro qual foi o livro, mas é um livro muito famoso dele.
quarta dimensão, isso aí, é exatamente isso. Ele conta que você tem que engravidar da bênção. Você tem que chamar a existência, como aquela mulher que está grávida, que não vê o filho, não sabe como é, né? Hoje ainda tem alguns recursos que conseguem mostrar uma imagem, mas nada sabe. De repente, estou grávida, e ali tem uma criança crescendo, uma vida, né, sobrevivendo ali, crescendo, e ele fala, olha, a promessa precisa ser assim na minha vida e na sua vida. Precisa ser como uma mulher grávida, aonde nasceu aqui aquilo que ainda não existe, mas já está lá. Amém? Já está lá, e eu preciso acreditar. Queridos, não é balela, não é brincadeira. Brincadeira é aqueles que não creem, mas para nós que cremos, nós precisamos mudar o nosso estilo de vida. Nós precisamos começar a entender que não é pela nossa razão, pelo que nós vemos, mas é pela fé. Eu preciso entender isso e descortinar isso na minha frente, olhar e ver que não dá para eu ficar tocando e querendo o que eu não tenho, e tocando no que eu não posso tocar, e vivendo o que eu não posso viver. Eu tenho que viver pela fé. E eu repito para você, aquele que vive pela fé, na minha perspectiva, trabalha muito mais do que aquele que vive pela razão. Trabalha muito mais. Porque na verdade, quando você traz à existência as coisas que não existem como se existisse, sabe o que você faz? Você continua caminhando. Você continua prosseguindo. Vem os problemas, vem as dificuldades, mas nada te para. De vez em quando você fica meio baqueado, aí você senta, lamenta, chora, mas daqui a pouco você levanta e prossegue. Tem que ser assim, porque se você andar aí pela rua e ver como as pessoas estão vivendo, a forma degradante com qual as pessoas estão vivendo, não vale a pena viver assim. Então eu prefiro viver pela fé, e não por aquilo que eu estou tocando e vendo, sabe? Cuidado, porque às vezes o que nos rouba viver pela fé é tudo que nós temos sob o nosso controle. Uma das coisas que rouba de nós viver pela fé é a gente ter o controle sobre as coisas. Não dá para ter o controle. Quando Deus te dá alguma coisa, você precisa entender que Ele te deu porque você creu, e foi Ele que te deu, amém? E só Ele que pode tirar, mas ninguém pode tirar. Não tenha medo de perder nada, a não ser que não tenha sido Deus que tenha dado para você. Se foi Deus que te deu, não tenha medo, porque se Ele quiser tirar, Ele vai tirar para te dar algo melhor ainda. Quando vivemos pela fé, vivemos o milagre da vida. Tudo que está morto volta à vida. Tudo. Presta atenção nisso. Quando você vive pela fé, os teus olhos agora se levantam e você não foca mais no hoje. Você foca naquilo que você não vê. E tudo que está morto volta à vida. Porque o Deus que estabeleceu a fé no coração de Abraão é o Deus que dá vida ao morto. Eu vou te perguntar, que eu preciso perguntar: o que está morto? Tem alguma coisa que está morto na sua vida? Presta atenção, para aí para pensar. O que é uma coisa morta? Uma coisa morta é uma coisa que não produz nada. Não é verdade? Então eu preciso parar e pensar: o que na minha vida não está produzindo nada na minha vida, não está sendo bom para mim. Queridos, o morto tem que ser enterrado, porque se ele não for enterrado, ele vai ficar atormentando a sua vida. Ou você enterra o morto, ou você traz vida sobre ele. Entendeu o que eu quis dizer? O morto precisa ser enterrado. Não dá para eu ficar bajulando o morto. Por favor, o dia que eu morrer, não fique me bajulando não. Bota no caixão e manda ver. Joga a terra em cima, e bem antes eu já vou estar lá na glória. Agora, eu não posso ficar massageando o morto
E eu estou falando de algo mais do que o fato que é ver alguém num caixão indo para a cova. Eu estou falando daquilo que morreu dentro de mim e de você, que não tem mais perspectiva, que não me faz mais sonhar, que roubou de mim a promessa. Roubou de mim a promessa. E tudo o que eu tenho é a promessa. Eu não tenho mais nada nessa vida. Esquece que você tem aí. Esquece casa, casamento, dinheiro, família. Esquece isso tudo. O que você tem na sua vida é a promessa. É só isso, mais nada. E principalmente para nós que fomos justificados em Cristo. Então, às vezes a gente fica cheio de coisa, valorizando as coisas, né? Eu, às vezes, brinco com a minha esposa, porque a gente ouviu uma vez um colega de trabalho, muitos anos atrás, que esse colega de trabalho dava um probleminha lá no banco, ele dizia assim, valoriza o problema, né? E às vezes a gente fica ali valorizando o problema. Se você vive pela fé, o problema vai ser mais uma coisa na sua vida. Ele virá, como virá também a solução, virão as alegrias, não é verdade? Ah, coisa boa naquele dia que tu está casando, né? Eu olhei ali para a Aline e para o Nelson e lembrei rapidamente do casamento de vocês. Mas coisa boa também é daquele dia que depois de uns dias de casamento a chapa esquenta. Coisa boa também, né? Que é, né? Quando o negócio não fica legal do jeito que eu quero, né? E aí, Romanos capítulo 4, verso 18 ao 21, diz assim: Abraão, contra toda esperança, em esperança creu. Já vou explicar já isso para você. Abraão, contra a esperança, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Abraão creu e a sua descendência aconteceu. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação a... Deu para entender? De tudo, o que mais Abraão precisava se preocupar era com a promessa. Vou repetir o verso 20. Mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. E aconteceu, e o filho da promessa, o filho natural da promessa veio. Verso 21, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Quem era poderoso para cumprir? Deus. Você já experimentou algo da promessa de Deus para a sua vida? Você já experimentou isso? Você alguma vez já experimentou viver a promessa de Deus? Nas coisas do seu dia a dia, naquilo que Deus prometeu para você? Eu já experimentei. Eu já experimentei. E creio que você também já tem experimentado algumas coisas, ou muitas coisas, ou que seja uma coisa. Então nós precisamos acreditar que esse Deus cumpre a promessa dele. Verso 22, em consequência, isso lhe foi creditado como justiça, porque ele creu, ele não era um homem mais cheio de vigor, mas ele creu, e isso lhe foi creditado como justiça. As palavras lhe foi creditada, as palavras lhe foi creditado, não foram escritas apenas para ele. E se não foi só para ele, foi também para mim e para você. Esse contexto aqui, do verso 18 ao verso 23, Paulo levanta aqui uma questão importante: abrir mão da nossa humanidade para viver uma vida pela fé, crer na promessa de Deus e não na esperança humana. Por que isso? Porque no primeiro verso, olha o que diz aqui: Abraão, contra toda esperança, em esperança, creu. Sabe para quem que Abraão estava apontando? Para aquele que era a descendência, Jesus Cristo. Ele tirou os olhos da humanidade dele, ele tirou os olhos da esperança humana dele, e agora ele estava colocando os olhos no Senhor,
Queridos, é uma hora que tem que trocar, que a chave tem que virar. Eu tenho que tirar os olhos daquilo que eu posso fazer como ser humano, pela minha humanidade, e agora preciso parar e me posicionar como aquele que crê, aquele que chama a existência as coisas que não existem como se existissem. Então eu posso também crer contra toda esperança, esperança essa que é pautada no homem, nas coisas humanas, e isso até certo ponto são coisas relevantes. Eu acredito em você, mas toda a minha confiança e a minha salvação não está pautada em você, mas em Cristo. Deu para entender? Eu tenho esperança sim naquilo que você promete para mim. Eu vou ficar esperando. Se você me prometer, qualquer um de vocês aqui, eu vou esperar. Se você falar, pastor, amanhã eu venho aqui meio-dia e vou te dar algo, eu vou fazer algo, eu vou esperar. Mas Abraão, ele foi além, e é onde nós precisamos ir além. A nossa esperança está em Jesus Cristo, e eu preciso parar e pensar nisso diariamente. E era exatamente o que Paulo queria ensinar para aquela igreja. Olha, até aqui foi bom, agora toda a esperança que vocês tiveram no pai Abraão foi ótimo, fez vocês ficarem firmes, mas agora a esperança de vocês está em Cristo Jesus, aquele a quem Abraão estava apontando lá atrás, quando lhe foi creditado justiça pela fé em seu coração. Amém? Conclusão. Paulo foi concluindo o discurso dele, só que na medida que ele foi concluindo com aquela igreja, ele fala o verso 24. E olha o verso 24. Ele diz assim: mas também para nós, a quem Deus creditará a justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Amém? Verso 25. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Aleluia! Paulo chegou onde ele queria chegar, e aonde eu e você temos que viver. Nós não vivemos mais pelo que nós cremos, nós vivemos pelo que nós vemos, nós vivemos por aquilo que nós cremos. Nós não somos daqueles que vivem pelo que já existe. Nós chamamos a existência as coisas que não existem como se existisse. Paulo queria mostrar para aquela igreja, e para mim e para você, que nós também recebemos a justiça pela fé. Que eu e você temos o direito de viver uma vida muito melhor do que aquela que a lei nos propõe. Lembre-se de uma coisa: nós louvamos muito a Deus pela lei, porque ela aponta o erro. Mas quando o erro fica diante dos meus olhos, eu preciso parar e pensar agora: continuo nele? Ou eu lembro que agora eu vivo pela fé, que eu fui justificado pela fé, que eu fui lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, que eu sou diferente, que eu não vivo mais pelo que eu vejo. É muito mais fácil viver pelo que a gente vê. O grande desafio é viver pela fé. O nosso Redentor, ele veio para finalizar a história relevante, para apontar o pecado e começar uma nova história, sob o domínio da graça poderosa e libertadora de Jesus Cristo. Foi isso que Paulo estava mostrando para aquela igreja. E é isso que eu e você precisamos entender. Que diante de tudo que nós somos e temos, o maior é Jesus Cristo. É Ele que venceu a morte. E quando Ele venceu a morte, Ele deixou tudo debaixo do domínio dEle. Inclusive a lei que aponta o pecado. Se não tiver lei, é porque não tem transgressão. Mas se tem a lei, é porque ainda há transgressão. E eu e você, como servos do Senhor, precisamos estar atentos, porque nós não queremos transgredir a lei. Nós queremos obedecer a lei. Amém?
Porque quando eu obedeço a lei, eu mostro que agora eu não vivo mais pelo que eu vejo, e sim pelo que eu creio. Não vivo mais pela razão da minha vida, pelas minhas escolhas, por aquilo que eu acho, e sim por aquilo que há de vir. Acredite, creia, de que o Salvador vive, e Ele reina, e os olhos dele estão atentos sobre a minha vida e a sua vida. Basta eu me render a Ele, me render mesmo, me render de verdade, me render como se fosse o primeiro dia da minha vida. Aquele primeiro dia que eu digo: Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu estou apaixonado pelo Senhor. Nosso grande desafio é diariamente vivermos essa paixão por Cristo. Essa coisa que nos aproxima, que nos leva a querer mais, mais e mais. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.